livre, corpo livre, aprender ou mais tentar. Manuel Audaz, Manuel Audaz, iremos tentar. Vamos aprender, vamos lá. Solo moderno, essa aqui é o candeeiro. Seca preta, labareda, azulão, mavorelo, quinapina, bananeira, saponeiro, catiqueira, limoeiro, lamparina, mergulhão, morisco. Ponta seca, jararaca, cajarona, viriato, chiquirana, bota brava, meia-noite, isabelê. A gente está aqui na divisa de Alagoas, do lado esquerdo aqui da margem, Sergipe do lado direito. E a gente está aqui com o Anderson. Prazer, Anderson. Tudo bem. O Anderson é guia aqui da cidade de Piranha, sabe tudo da cidade, sabe tudo da história do cangaço. E vamos para a Grota do Angico, onde houve, para muitos, a Batalha de Angico, para outros, o Massacre de Angico. E aí ele vai falar para nós um pouco dessa história. Primeiro contextualiza, nós estamos descendo aqui numa lancha voadeira. Que maravilha é essa, hein? Que delícia esse passeio. Então, como o Lei falou aqui, é um prazer estar recebendo aqui parcialmente terras alagoanas, terras sergipanas, já que estamos na divisa de ambos os estados. Estamos realizando o mesmo percurso que no dia 27 de julho de 1938, militares alagoanos que se destacavam na cidade de Piranhas fizeram. Agora a bordo de uma embarcação moderna, segura, com a voadeira, mas naquela época eram 3 canoas que foram amarradas para comportar os 50 militares a qual desceram até então na escuridão, sem saber do que se tratava de certa maneira. Isso era madrugada, de 27 para 28 de julho. Quando saíram de Piranhas, como estão fazendo agora, era à noite. Agora eles fizeram uma parada e o confronto em si, ou o massacre, já ocorreu por volta de 5 horas da manhã. E daqui a mais ou menos 15 minutos estaremos chegando no ponto de apoio, a qual iremos fazer a trilha. Mas enquanto isso, estamos navegando pelo Velho Chico. Curtindo o visual. Naquela época, a gente deve estar agora com... São 11 horas da manhã para contextualizar. Deve estar mais ou menos uns 38 graus. Isso, a temperatura. A sensação térmica bem maior. Lá em cima, né? Contextualiza para nós. Lampião saiu, nasceu em Serra Talhada, Pernambuco, juntou seu bando. Quando tá balançando, não tem problema. É assim mesmo, nós estamos numa lancha voadeira. Tem emoção, mas é segura. De fato, Lampião, natural de Serra Talhada, né? Pernambuco. Teve uma vida, digamos, até sua adolescência comum, onde aprendeu a ler, escrever, ajudava os familiares do pai, sua família, cuidando do rebanho, mas teve sua história de vida mudada drasticamente após um conflito envolvendo a família Ferreira, a qual ele pertencia, e a família Saturnino, a qual eram vizinhos de terra. Não há um consenso, né, no que tinha sido o pivô dessa confusão entre ambas as famílias. Sabe-se que os ânimos foram acirrando cada vez mais, chegando ao ponto de uma tentativa de homicídio por um lado, por outro, obrigando a família Ferreira, a qual tinha posses mais modestas, a se retirar de Serra Talhada, Pernambuco. Com o passar do tempo, Já na fase adulta, já adulto, mesmo ele afastado a centenas de quilômetros, o sentido de vingança não cessava. Então, o Virgulino Ferreira, junto com mais alguns irmãos, aderem a primeiro o cangaço no bando dos Possianos. Quando mais à frente,
entra de vez no cangaço. Isso era mais ou menos que época? Que ano mais ou menos? Entre 1918, mais ou menos, ele Ele adere era o um banco. adolescente para adulto. Já tá na fase, digamos, a fase adulta, né? Hoje em dia tá até confuso Aham. de falar, adolescente, não é, mas o Lampião em si, o Virgulino Ferreira até então, já era um homem formado, já estava com as suas capacidades físicas e intelectuais. Fala-se intelectual por quê? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, Isso. o Lampião, o Virgulino Ferreira, ele mudou a história do cangaço. Existe o cangaço antes e depois a entrada do Lampião. Modus operantes, por exemplo. como ele Estratégia. a estratégia dele era fascinante. Uma parte dessa estratégia foi reproduzida com bom humor no filme do Nada Mais Nada Menos, uma obra, talvez para mim, o melhor filme brasileiro, o Auto da Compadecida. Sim. A questão de fazer a leitura do terreno através de olheiros ou disfarçados, que é reproduzido no filme, o Virgulino introduziu isso no cangaço. Ele não invadia uma cidade se ele não tivesse certeza do que ele estava vendo. Ele mandava olheiros, mandava pessoas, Ele- fazia toda o estudo, né, da Sim. cidade. Então e a outra coisa que você me falou que eu achei muito legal é a questão de ele criar pequenos grupos, que podemos dizer franquias, Sim. liderados por cangaceiros famosos. De sua confiança. O bando do Lampião chegou a dezenas de homens e era um terror logisticamente falando. Alimentação, munição e até o rastro. Um grupo muito grande de homens transitando ficava muito explícito. Então o quê? Dividiu o grupo em subgrupos ou franquias, no termo mais atual, Isso. onde tínhamos cangaceiros como Gato, Burisco, Luiz Pedro, que chefiavam, sempre subordinados ao seu grande líder, o Lampião. E esses grupos tinham uma relativa autonomia. Isso contribuiu mais ainda para que dificultasse a localização de onde Lampião estava. Não fala mais não. Vamos curtir o passeio. Quando a gente chegar lá na beira do rio, já sentindo a grota do Angico, a gente continua essa história. Fechado. Anda comigo que você brilha, mostrando pessoas, lugares e sabores pelo Nordeste brasileiro. E a gente está aqui, ó. Olha que maravilha. Que cenário lindo. Velho Chico, Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, na nossa terra. Cruza a Bahia inteira, Pernambuco, Alagoas e Sergipe na divisa para desembocar no mar. Ô Anderson, estou aqui com a minha sacola de águas, bastante. Aqui é o caminho que a volante de João Bezerra, o tenente, fez. É isso? Explica para nós, por Exatamente. favor. Hoje estaremos percorrendo os passos que a volante, liderada pelo tenente João Bezerra, o aspirante Francisco, o sargento Aniceto e seus respectivos militares, percorreram no dia 28 de julho, isso aqui à noite, né? Hoje estamos percorrendo Sol a pino, com a lua dessa. um sol a pino, Sim, o Mandacaru. Lembrando que isso aqui era trilha fechada, não é a trilha como é feita hoje. Ela era na base do facão, aberta na base do facão, não é isso? sim. Até porque os cangaceiros não percorriam trilhas abertas porque seriam facilmente localizados. Eles preferiam locais com vegetação densa, o que dificultava a localização e até a movimentação de tropas militares. O Lampião ele já tinha uma lesão, né, no olho, porém durante um confronto, um estilhaço de bala atingiu o Kipá e ele explodiu. No que ele explodiu, de certa maneira, os espinhos atingiram o olho, agravaram, causando a cegueira por completa do olho direito. Para alguns, dizem que ele era um dos motivos que ajudava ele a tirar mais rápido, já que toda vez que ele colocava a arma, já estava mirado, não precisava fechar o outro olho. E outra coisa, tem um filme do Alceu Valença, Luneta do Tempo. Ele usava a luneta, né, no olho esquerdo e via longe, ficava no alto das serras. É isso mesmo, e via longe a aproximação de qualquer macaco. Naquela época, Sim. a polícia era chamada de macacos, não é isso? Os macacos é um termo engraçado, né? Hoje em dia as pessoas, quando falam macaco, acham que era questão de racista, não. Mas era porque os militares, muitas vezes, durante os confrontos, acabavam a munição e fugiam correndo, pulando, semelhante aos macaquinhos que são encontrados na Caatinga.
E os cangaceiros, com forma de deboche, apelidaram de macacos. E de fato, o Lampião tinha diversas estratégias que eram extremamente interessantes. E contribuíram para que ele permanecesse durante 2 décadas, né, basicamente, em atividade, percorrendo quase todo o Nordeste. Vamos seguir a trilha então, até a grota de Angico. A matadeira vem chegando no alto da favela, no balanço da justiça do seu criador. Matadeira vem chegando no alto da favela, no balanço da justiça. Salitre e pólvora, enxofre e chumbo, o banquete da terra. O banquete da terra e a diz aí quem vem lá, o que traz no seu... Anderson, a gente está Grota do Angico, aqui é um monumento aos mortos, Virgulino Ferreira da Silva, o mais famoso, Maria Bonita, Luiz Pedro, Quinta-feira, Elétrico, Mergulhão, Enedina, Moeda, Alecrim, Colchete e Magela. Virgulino Ferreira da Silva, Poço Redondo, aqui não é Alagoas, já é do lado de cá do Rio. Já é Sergipe, estamos no estado de Sergipe, inclusive aqui hoje, depois vale a pena dar uma procurada, ocorre uma nova batalha, agora uma batalha judicial. Se seria Poço Redondo ou Canindé de São Francisco, ambos municípios sergipanos, mas fica para outro capítulo. Vamos falar daqui da Grota do Angico. A gente olha assim, ó, 28 de julho de 1938, 5 horas da manhã. Em volta, você está vendo as imagens aí, o drone, o Manuel Audaz está rodando. Em volta, a volante comandada pelo tenente João Bezerra. Aqui embaixo, Lampião e o seu bando. Foi assim. Isso. Os homens estavam acordando, alguns ainda estavam dormindo, onde muitos relatam que nesse local se encontrava o casal mais famoso da história do cangaço, o Lampião e a Maria Bonita. Ali debaixo daquela pedra. Isso. Aqui é um riacho temporário e já são mais de 80 anos, né, desse confronto, desse massacre, e muito se mudou. Mas aqui eram as imagens da época, mostram que aqui era um grande banco de areia. Tá? É por isso que talvez tenha sido um dos locais escolhidos para o acampamento do bando. Lampião e o bando rodaram o sertão. E aí eles vieram por meio da Caatinga até chegar aqui. Quando chegaram aqui, o episódio da traição, um coiteiro o dedurou. Dedurou é um linguajar popular, mas é isso mesmo. Por incrível que pareça, a descoberta do coito do esconderijo do Lampião só foi possível porque o coiteiro Joca Bernardes, que era homem do Curisco, não sabemos qual foi o fator que motivou essa... Costumamos brincar aqui na região, foi a primeira grande delação premiada a ocorrer nos sertões. O que ocorreu? Sabe-se que o Joca Bernardes, com raiva ou ciúme do Pedro de Cândido, que era homem de Lampião, se deslocou algumas dezenas de quilômetros para ir até a cidade de Piranhas. Desceu o rio e foi até Piranhas. No caso, ele subiu. Subiu A cavalo, foi até a cidade de Piranhas, procurou as autoridades policiais para falar o quê? Aperte Pedro, que Pedro é homem de Lampião. E a corrente estava sendo selada, fechando cada vez mais os elos, apertando para encurtar os dias de vida do Lampião. É tanto que, após essa denúncia, o Pedro de Cândido, por ordem do Lampião, que se encontrava aqui onde estamos, estava na cidade de Piranhas comprando mantimentos. E esses mantimentos, para abastecer o bando, levantou a suspeita mais forte ainda, pois o sargento Aniceto ficou observando. E a quantidade de mantimentos adquiridos pelo Pedro de Cândido chamou a atenção. Era incomum para o tamanho de sua família. Através da delação e da compra de mantimentos acima do comum, o sargento Aniceto deduziu que de fato aquela informação era verídica e, junto com os militares da volante do aspirante Francisco e do tenente João Bezerra, se deslocaram para, na época, era o Remanso, a fazenda Remanso, que fica no estado de Alagoas, onde capturaram Pedro de Cândido, que se encontrava na vila de Entre Montes, e vieram para aqui. E aí ele mostrou, ele deu serviço. Deu. Através de tortura, revelou o local junto com seu irmão Durval, onde Lampião encontrava-se acampado. Não houve nem tempo de reação. Não. 5 horas da manhã, aquela penumbra, a gente já mostrou no primeiro bloco, descendo de voadeira,
Pelas margens, a Volante fez o trajeto até chegar aqui. Chegou. Ficaram de tocaia. A gente está mostrando as imagens aí, no meio da vegetação, caatinga, eles olhando, um de lá, outro de cá, em volta. Até que, como foi o primeiro disparo, quem deu a ordem e quem atingiu Virgulino Ferreira da Silva? O primeiro disparo foi um disparo, podemos dizer, prematuro. Porque o cangaceiro amoroso se deslocou aqui descendo, acompanhando o leito seco do riacho, até o poço do Tamanduá, local ao qual ele teria ido buscar água para fazer um café para o bando. E se deparou com militares que estavam subindo o riacho para fechar o cerco. Como já foram mostrados nas imagens, o cerco militar tinha militares posicionados aos arredores, mas ainda estava se formando. E ao se deparar esse cangaceiro com parte dos militares, houve um disparo que ocasionou daí em diante, desse primeiro disparo contra o cangaceiro amoroso, a qual não foi atingido, conseguiu fugir, o mundo veio abaixo. Cangaceiros acordando, militares posicionando nas partes superiores do morro e muito fogo. A Volante usava metralhadoras, não é isso? Sim, o poderio bélico nesse momento das forças policiais era superior inúmeras vezes. Além do fator surpresa, ainda tinha as metralhadoras, outros rifles de grosso calibre, culminando que não houve tempo hábil para que muitos cangaceiros nem se armassem. O próprio Lampião, diversos relatos mostram que ele não teve nem tempo de pegar em arma. Foi baleado, mas a pergunta de R$1 milhão: quem matou o Lampião? Quem matou o Lampião? Não sabemos. Até hoje, muitos militares após se titularam: foi eu que matei o Lampião, foi eu que matei o Lampião. A Maria Bonita, temos uma certeza, que foi na época o José Panta de Godoy, o cabo, pois a Maria Bonita ela foi ferida, a princípio com 2 ferimentos a bala, ainda se encontrava viva quando teve sua cabeça decapitada. Eles foram decapitados vivos. A Maria Bonita, os demais já estavam mortos. Serviço feito. A história de Lampião, que começou quase 20 anos atrás, o rei do cangaço, o governador do sertão, terminou aqui nesse momento. Em vida, sim, mas o seu legado perdura até os dias atuais, sendo que ainda iremos visitar o local onde as cabeças, após terem sido decapitadas, foram conduzidas. Então, os corpos ficaram jogados ao céu aberto aqui onde estamos. É um grande mistério também qual o destino desses corpos. Mas as cabeças foram transportadas, a princípio, pelos cabelos mesmo. Sendo puxados. Puxados, né? Do meio militar tivemos uma baixa, que foi o soldado Adrião. Esse Que a gente está mostrando aí, um monumento aqui também. Esse a qual o corpo foi conduzido para ser enterrado na cidade de Piranhas. Os corpos dos 11 cangaceiros ficaram aqui. As cabeças foram levadas. Isto. Provavelmente, não se sabe, aqui é um riacho, os corpos foram levados rio abaixo. Sim, aqui, né, no período de trovoada, chuva convencional não. A água sobe. A água passa aqui com mais de metro. E as cabeças foram levadas pelo cabelo. Sim. Era uma cena de selvageria. Eles tinham muito, digamos, ódio, porque já havia muito tempo que estavam atrás do bando. Essa selvageria, a princípio, começou como a necessidade de demonstrar que o cangaceiro X foi abatido. Mas com o passar do tempo, da mesma forma que sertanejos aderiram ao cangaço para se vingar ou em busca de uma justiça, outros sertanejos que sofreram violência por parte de cangaceiros aderiram às forças policiais. Aí ficou uma selvageria, não mais a briga, digamos assim, a luta entre a justiça e fora da lei. Isso era causa pessoal mesmo já. E aí você já imagina, 28 de julho, 5h30 já da manhã, 6 horas da manhã, um cenário de sangue. Sim. E para finalizar, porque a gente já vai para o local onde as cabeças foram expostas, no centro de Piranhas, o cangaço não terminou. Por exemplo, um dos mais famosos, Curisco, ficou de perto, ele não foi morto aqui. O Curisco, né, popularmente conhecido como Diabo Louro, ele se encontrava em Alagoas, a alguns quilômetros daqui. Inclusive, ele escutou os disparos. Até porque o Curisco vinha para cá se encontrar com o Lampião. Mas o Curisco não gostava desse ponto. Estrategicamente falando, o Curisco achava que ia cova de defunto. Então, quem tivesse a parte superior teria o controle ali. Então, ele não gostava dessa área. E ele vinha para Piranhas. No caso, ele estava em Pão de Açúcar, iria para Piranhas para atravessar o rio para vir para aqui. Então conseguiu escapar. Até 1940, o Curisco permaneceu em atividade, sendo o último grande cangaceiro a percorrer as caatingas do nosso Brasil. Alguns cangaceiros que sobreviveram chegaram aos 80, 90 anos, Sim, né? Moreno, Durvinha,
Entre outros, né? Por exemplo, o próprio Amoroso, que foi o primeiro cangaceiro do Alvejado, alvejado mas não no atingido. foi atingido, também sobreviveu. Temos alguns fatos curiosos, né? Por exemplo, o Pedro de Cândido, que foi um coiteiro, uma peça importantíssima nesse quebra-cabeça. O Joaquim Silvério da história aqui do cangaço, né? O Joaquim Sim. Silvério traiu o Tiradentes lá em Minas Gerais. O Pedro de Cândido, para muitos, foi o famoso traidor da história, pois tomou um aperto e contou tudo para as E morreu depois. Morreu depois confundido por um lobisomem. Ah, pois bem. A gente já vai direto, voltar à trilha, percorrer o rio e da escadaria da prefeitura de Piranhas falar daquela cena grotesca. 11 cabeças expostas ali. Bora? Vamos embora. Se eu soubesse que eu chorando empata a tua viagem, meus olhos eram do rio que não te davam passagem, cabelos preto anelado, olhos castanhos delicados. Quem não ama cor morena morre cego e não vê nada. Se eu soubesse que eu chorando empato a tua viagem, meus olhos eram dois rios que não te davam. A gente volta agora da Grota de Angicos, onde houve um massacre, a Batalha de Angicos, e vem encerrar onde termina a história. É isso. Exatamente. Após percorrermos o local, os passos que a Volante realizou no dia 27 de julho, dia 28 de julho, para ser específico, estamos aqui, na escadaria do Palácio Dom Pedro II. Na frente dessa porta mesmo, no dia 28 de julho, encerra-se a história de vida do Virgulino Ferreira, popularmente conhecido como Lampião. A escada qual foi alterada, Sim. mas aqui mesmo iniciou-se uma exposição macabra, onde quem não viu poderá ver em breve a fotografia, 11 cabeças empilhadas aqui, junto com o espólio de guerra, a qual foi trazido do massacre, ou confronto para alguns, e aqui colocados. Ressaltando, a cabeça do Lampião foi a primeira a ficar na parte inferior, de baixo para cima. Logo acima dele estava sua companheira Maria Gomes de Oliveira, popularmente conhecida como Maria Bonita. Daqui de onde estamos, segui uma turnê bizarra dentro de latas de querosene, percorrendo diversos municípios alagoanos. Mas espera aí, antes da gente continuar, porque terminou lá em Salvador, antes da gente continuar, vamos descrever aqui essa praça tomada de gente. Sim, a população piranhense já tinha conhecimento de que algo grande estava ocorrendo. Até porque, por volta de 5 horas da manhã, como iniciou o confronto, grande disparo, muito barulho, ecoou aqui. Sim. E quando os militares retornaram, a curiosidade da população era enorme em ver. E o que foi feito? Aqui foi escolhido como palco para que essa exposição macabra fosse iniciada. Aqui onde estamos, ressaltando, a escadaria foi alterada. Foi alterada por causa da via que foi construída aqui. Não tinha essa via, a praça aqui repleta de curiosos, não só da cidade de Piranhas, mas quando essa informação se espalhou, a vizinhança toda, assim podemos dizer, Alagoas, Sergipe, inclusive pernambucanos, inimigos mortais vieram rapidamente para ver se era verdade. Porque o Lampião, com quase 2 décadas atuando no cangaço, já tinha uma fama até de poderes mágicos, que seria imortal. Sim, então, já estava no imaginário popular que ninguém conseguiria pegá-lo. Exato, e quando a cabeça aqui junta... Não tinham dúvidas mais que estavam ali. Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Lembrando, você me contou essa história, que a população de Piranhas, a população civil, já havia repelido um ataque do bando de Virgulino. 2 anos antes, em 1936, o bando liderado pelo cangaceiro Gato e o cangaceiro Curisco, a qual é o último grande cangaceiro a permanecer atuando até 1940, em 1936 invadem a pacata cidade de Piranhas
com o objetivo de resgatar a companheira do cangaceiro gato, Inacinha. E a população civil pega em armas e repele essa agressão, culminando o quê? Gato ferido. Com esse ferimento, o bando recuou, a qual, há mais ou menos 3 dias, o gato vem a falecer, encerrando também a história de vida de um dos maiores cangaceiros no termo. Na questão, quando classifica, muitos pesquisadores apontam que o gato foi o cangaceiro mais cruel a integrar as fileiras do bando do Lampião. As imagens de Lampião e Maria Bonita, que são conhecidas, e todo o bando, são do Abraão. E aí você vê algumas imagens, a gente está acreditando corretamente aí. E aí o que acontece? Depois da exposição macabra, a foto está aí também, das 11 cabeças, eles saíram, eles que eu falo, a volante, com um gesto de vitória, espalharam horror, digamos assim, Sim. mostrando por várias cidades, até chegar a Maceió e Salvador. Essa exposição, né, teve tanto o lado simbólico do êxito militar, como também uma imagem de poder, demonstrando, ó, se você vier, seu fim vai ser esse. Então, o maior cangaceiro da história teve sua cabeça exposta em praça pública em diversos municípios, permanecendo até a década de 60 em Salvador. Então, serviu como um exemplo para pretendentes àquele cargo, né, digamos assim, já que o rei do cangaço tinha sido morto. Os dois mais famosos, digamos assim, Antônio Conselheiro em Canudos, Virgulino Ferreira, governador do Sertão, os dois tiveram o mesmo fim, foram Sim. decapitados, expostas as cabeças em praça pública pelo sertão afora. Olha, isso foi uma aula de história, de geografia, já que a gente percorreu o Rio, a gente passou em muitos lugares muito legais. Eu quero que você termine explicando para nós o seu trabalho, por gentileza. O meu trabalho é mostrar um pouco da nossa história, a história riquíssima, né, que é o sertão, e tentando desmistificar aquele dito, para mim até um termo pobre, entre lampião, herói ou bandido. Isso. Porque é um personagem histórico que cometeu crimes, cometeu atos de justiça social. E eu convido todos vocês a percorrer esse mesmo caminho que percorremos, navegando, caminhando e conhecendo um pouco da história brasileira, principalmente da história nordestina. A gente pode dizer, para encerrar, para muitos não, mas para a maioria, principalmente no sertão, banditismo por uma questão de classe. A gente está ouvindo e já começaram os tambores da música do Chico Sainz. Banditismo por uma questão de classe. Cada morro, uma história diferente e a polícia mata gente. A história de Lampião é essa? Banditismo por uma questão de classe. É forte essa expressão? Ou você acha que é isso mesmo? O Virgulino Ferreira, entre outros sertanejos, né, dentro desse movimento, sentiram a necessidade de justiça social, já que a justiça dita como oficial falhou. O sertanejo perecia de heróis, de pessoas que pegassem armas para lutar pelos interesses sociais. Então, foi um caminho travado com sangue, muito suor e dor, para que hoje tivéssemos uma igualdade social. Pelo e menos política. razoável, né? É. Porque não tem ainda. Não temos, mas estamos lutando ainda Pronto. com isso. Satisfação conhecido. Muito Bem. obrigado, viu? Anda comigo que você brilha mostrando pessoas, lugares e sabores. Até a próxima. Ô mulher rendeira, ô mulher renda, chorou por mim, não fica só, luçou, vai no bornar. Assim era que cantava os cabras de Lampião, dançando e chachando nos forró do sertão. Entrando numa cidade ao sair de um povoado, cantando a rendeira, se danavam no chachado. Eu que me criei na pisada, vendo os cangaceiros na pisada, danço com sucesso na pisada de Lampião. Olha a pisada, tum 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 tum. Olha a pisada, tum 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 tum. Olha a pisada, tum 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 tum. Olha a pisada de Lampião.